Queridos irmãos, eu estou com uma palavra no meu coração e o desejo de compartilhá-la com vocês. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, professor Silas, pela gentileza do convite. Mais um. Que venham outros. Aleluia. Já vieram. Seja louvado. Capítulo 8, versículo de número 3. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Lê lá, hein? E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Amém. Você pode dar um amém bem forte? Deus seja louvado. Eu gostaria esta noite de dar uma parcela de contribuição, de cooperação com a edificação desta igreja, entendendo meu papel como pregador da palavra, entendendo meu papel como ministro do evangelho, como pastor, entendendo que algumas coisas precisam ser ditas, lembradas, relembradas, ressaltadas, para que a gente de fato não perca a noção do nosso comprometimento real enquanto igreja. Todas as vezes que nós nos dispomos a nos silenciar em relação a esse comprometimento e nos omitir na construção dessa identidade, a identidade da igreja, da sua militância verdadeira, real, relevante, nós corremos o risco de enfraquecer o poder da igreja. Não no sentido da igreja universal, porque o poder da igreja universal, da igreja que Cristo plantou na terra, esse poder é inabalável. Mas das comunidades às quais nós ministramos, elas podem ficar enfraquecidas se nós nos omitimos desta responsabilidade. Graças a Deus, não é definitivamente o nosso caso. E eu quero dar continuidade a esse comprometimento bíblico, santo, que a nossa igreja tem, e trazer para você esta noite uma palavra de despertamento em relação ao nosso papel enquanto igreja. Algumas coisas nós vamos tratar e observar. Eu creio que isso vai nos abençoar bastante. Eu creio que nós estamos começando hoje uma semana que será diferente para nós, sobretudo num aspecto. Você vai começar essa nova semana entendendo com mais clareza e exercendo com mais poder o seu papel no reino de Deus. Alguém pode se alegrar com isso essa noite? Glória a Deus. Note, a Bíblia está no capítulo 8 falando a respeito de uma perseguição que se levantou contra a igreja. Igreja essa que estava concentrada em Jerusalém desde o dia de Pentecostes. Esta igreja que estava concentrada em Jerusalém estava prestes, senão já havia começado um certo
posicionamento um tanto quanto estático, um tanto quanto acomodado. E Deus, verificando isso, sabendo disso, na sua onisciência e na sua inteligência maravilhosa, Ele então permite que se levante algo que tem o poder sempre de colocar pessoas estáticas em movimento: perseguição. Perseguição é uma coisa que faz com que a gente rompa a estagnação rapidamente. Perseguição é aquele saculejo que às vezes a gente precisa para não nos acomodarmos em uma situação e não nos estagnarmos nela. A perseguição cumpre um papel muito importante: levar você a não ficar paralisado em relação às coisas que Deus nos chamou para fazer. Note, esta igreja, ela estava sobre uma palavra. Jesus havia dito: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aquela igreja tinha o papel, aquela igreja tinha a incumbência de levar a palavra, não apenas aos redutos religiosos, mas expandir esta palavra a todo o mundo da época. Mas quando esta igreja estava concentrada e estagnada por demais em Jerusalém, uma severa perseguição encabeçada, liderada por um homem conhecido por nós, Saulo de Tarso. Quando esta perseguição torna-se severa por demais, há uma dispersão. Esta dispersão não foi, digamos, muito organizada, foi meio que uma fuga. Mas nesta dispersão, que foi mais fuga do que qualquer outra coisa, a mão de Deus começou a operar. Porque nessa que um grupo de crentes foge para cá, para onde eles fogem, eles começam a pregar. Nessa que um grupo de crentes, para escapar da espada de Saulo de Tarso, foge para lá, para onde foram para lá, começam a pregar. E nisso as coisas vão acontecendo e a mensagem do Evangelho vai começando a ser difundida nas outras partes do mundo. Quem está aí, diga glória a Deus. Ok. Dentro deste movimento, a Bíblia vai dar destaque, a partir do versículo 5, a um missionário, a um evangelista. A Bíblia vai dar destaque a um homem que exerce um papel fundamental para o reino de Deus, num lugar estratégico para Deus. A Bíblia vai falar-nos sobre Filipe. O verso 5, que nós lemos juntos, diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Eu queria que você enchesse o peito e repetisse após mim: pregava a Cristo. Você pode fazer melhor, diga: pregava a Cristo. Note uma coisa: quando Filipe chega em Samaria, ele não está chegando num lugar onde não existe uma cultura religiosa. E isso é diferente, é muito diferente. Eu acho, por muitas razões, e eu não vou ter tempo para falar todas, mas algumas delas eu vou acabar por dizer. Eu acho, por algumas razões, que Samaria é bastante parecida com o Brasil. E essa similaridade entre Samaria e o Brasil deve-se, sobretudo, na minha humilde opinião, ao fato de que Samaria era muito bem estruturada religiosamente. Samaria tinha uma cultura religiosa muito desenvolvida. Samaria tinha preceitos religiosos, noções religiosas, ritos religiosos, elementos religiosos. Você não precisava encontrar uma pessoa em Samaria para explicar para ela mecanismos de religião. Não. Você não precisava encontrar uma pessoa em Samaria para explicar para ela o que era um sacerdote. Não. Você não precisava encontrar uma pessoa em Samaria para explicar para ela o que era oferta. Também não. Porque eles dispunham de uma engrenagem religiosa, de um aparelho religioso. Mas dentro deste aparelho religioso, o coração desse aparelho religioso não batia na direção certa. Porque eles sabiam muita coisa, só não sabiam o principal, que deveriam adorar a Jesus Cristo. Se você se lembrar sobre o diálogo inesquecível de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, quando eles se encontram e a mulher samaritana percebe que havia poder nas palavras de Jesus, havia revelação nas palavras de Jesus, ela olha e diz assim: vejo que tu és profeta.
por o senhor ser profeta, aproveita que o senhor é profeta e me explica uma coisa que eu ainda não entendi. Aonde se deve adorar? Porque há uma questão entre nós samaritanos e vocês judeus, um impasse que para mim nunca ficou claro. Nós samaritanos dizemos que se deve adorar no monte, mas deixa eu lhe explicar uma coisa. Ela disse no monte, mas na verdade o que ela também estava querendo dizer era no templo, o templo construído no monte. Porque os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim. E eles fizeram isso aqui é sensacional e importantíssimo. Eles fizeram isso porque nos dias da reconstrução do templo de Zorobabel, eles foram oferecer ajuda. Os samaritanos foram lá e disseram para Zorobabel: deixa a gente ajudar você a construir o templo. Mas os samaritanos, que tinham passado por um outro processo de cativeiro, já estavam miscigenados e não eram mais uma mão de obra pura e santa. Então Zorobabel desprezou aquela ajuda, disse: eu não quero a ajuda de vocês. A Bíblia diz que eles ficaram chateados por não poderem ajudar, ou não lhes terem sido permitido ajudar. Aí eles tiveram uma ideia: já que Zorobabel não quer deixar a gente ajudar ele a construir o templo em Jerusalém, nós vamos construir um para a gente. Eu acho sensacional essas formas que algumas pessoas têm de resolver, né? Já que eu não posso fazer com você, eu construo um só para mim. Eu não consigo entender esse negócio. Esse espírito dos samaritanos, que é um espírito que edifica coisas, que cria coisas, simplesmente por um único fator: rivalidade. Mas essa história me ensina que Samaria foi capaz de construir um templo, mas não era capaz de convidar o adorado para dentro desse templo. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Deixa eu dizer uma coisa para você: a questão aqui não é lugar, a questão é que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero louvar a Deus esta noite, porque a despeito da bela reforma que fizemos aqui, nós não necessitamos dela para trazer a presença de Deus, porque este lugar é o lugar onde os verdadeiros adoradores se congregam. Aleluia! Glória a Deus! Eu sei que talvez você conheça pessoas, e isso é um dado muito triste, porém real, e a gente não pode omitir essa verdade, mas existem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja e de repente não conseguem o espaço que gostariam dentro daquela igreja. O que elas fazem? Saem e abrem uma para elas. Foi o que os samaritanos fizeram. Mas essa é a parte mais fácil, porque organizar-se religiosamente não é difícil. Organizar-se enquanto CNPJ é mais fácil ainda. A parte difícil não são as construções, a parte difícil é atrair a presença de Deus. Então tem uma coisa que você precisa valorizar: o fato de você estar dentro de um lugar onde Deus está presente por causa da adoração sincera do seu povo. Quando Filipe entendeu isso, ele entrou, arrumou um púlpito, uma caixa de som e disse assim: o que eu vou pregar para esse povo? Eles já conhecem ofícios, já conhecem ritos, já conhecem o mecanismo religioso, eles têm um aparelho religioso, eles só não sabem de uma coisa, e é isso que eu vou pregar para eles: Cristo. Isso aqui é tão singelo, é tão simples, mas pelo menos para mim é tão tocante. O que a Bíblia está dizendo é que o âmago da mensagem de Filipe em Samaria era Cristo. Começou por Cristo, desenvolveu-se por Cristo, concluiu por Cristo. A mensagem de Filipe era uma mensagem cristocêntrica. Eu quero que você considere isso esta noite. Pastor, eu não tenho conhecimento teológico, eu não sei como explicar as coisas da igreja para o meu vizinho, eu não sei como explicar as coisas da Bíblia com muita profundidade para o meu colega de trabalho. O que é que eu faço? Fale de Jesus. A única coisa que você precisa saber é sobre Jesus. Pastor, o senhor falou de Samaria, falou do cativeiro, eu me enrolo todo, eu não sei quem era do norte, eu não sei quem era do sul. Daqui a pouco você aprende, mas enquanto isso, fale de Jesus, porque isto será suficiente. Pastor, eu abro o livro do Apocalipse, eu me enrolo todo, não entendo nada. Quem é a besta subiu da onde, quantas cabeças tinha? Meu Deus do céu, que negócio esquisito. Não entendeu o Apocalipse ainda? Então você precisa sobre o Apocalipse dizer uma coisa só: que lá está escrito que Jesus vai voltar. Se você aprender isso, já está bom. Aleluia. Ora, maché.
Olha para alguém do seu lado aí, diga para ele: descomplique. Se você falar de Jesus, sua mensagem vai dar certo. Se você falar de Jesus, o pecador vai se arrepender. Se você falar de Jesus, seu colega de trabalho vai ser tocado. Conta o que ele fez pela sua vida, relate um testemunho, conte uma experiência. Você vai ver que ele é suficiente. Aleluia. Eu não preciso falar para esse povo sobre dogmática religiosa. Não é disso que eles precisam ouvir. Pensou Filipe? Eu não preciso falar sobre esse povo, para esse povo, sobre ritualística religiosa. Não é isso que eles precisam ouvir. Isso tudo eles sabem. Eles só precisam entender que a engrenagem eles têm, a máquina eles têm, o coração do adorado é o que eles não conquistaram ainda. Nós vamos no poder do Espírito Santo. Quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Levante a sua mão em nome de Jesus. Nós como igreja vamos no poder do Espírito Santo conduzir esta nação a não apenas conhecer os mecanismos da religião, a não apenas conhecer os hinos da nossa religião, a não apenas conhecer os nomes da nossa religião, a não apenas conhecer o livro da nossa religião fechado. Nós vamos levar essa nação a não apenas conhecer o Salmo 91 emoldurado e empoeirado, mas nós vamos levar esta nação a conhecer quem é Jesus de Nazaré, autor e consumador da nossa fé. Quando Filipe chega em Samaria, decidido a pregar sobre Jesus, ele logo percebe que a mensagem estava funcionando. E eu amo perceber como Filipe nota o sucesso desta mensagem, e como deve ter sido para ele maravilhoso notar que valeu a pena decidir por pregar a Cristo e não desejar usar os mesmos artifícios que predominavam em Samaria. Pastor, sobre o que o senhor está falando? Eu estou falando que a Bíblia diz, e nós lemos juntos, que em Samaria havia um homem que era muito conhecido e respeitado na cidade. Amado, preciso que você retome o retorno por bondade. Havia um homem que era muito amado e respeitado nesta cidade. E este homem militava num tipo de exercício que a Bíblia chama de artes mágicas. Diga comigo, artes mágicas. Fraco, diga artes mágicas. Este homem era celebrado, cultuado e reverenciado como sendo, segundo o texto, o grande poder de Deus. Se você perguntasse para algum samaritano o que é poder de Deus, ele diria: poder de Deus é o que eu vejo Simão Mágico fazer. Se você perguntasse para alguém numa escola em Samaria, o que é o poder de Deus? O aluno diria: poder de Deus é o que nós vemos o mágico Simão fazer na televisão sábado à noite. Se você encontrasse um velho pela rua e perguntasse para ele o que é o poder de Deus, o velho diria: poder de Deus é o que eu vejo o Simão Mágico fazer. Samaria estava convencida de que o poder de Deus era aquilo que foi anunciado para ela que era. E o que anunciaram para ela que era o poder de Deus? A mágica do Simão. O Simão Mágico convenceu a cidade inteira de que aquilo era poder de Deus. Então todo mundo pensava que o poder de Deus era aquilo. E eu quero que você triplique a sua atenção e considere uma coisa urgente. Qual, pregador? Se nós permitirmos que esta sociedade não saiba de verdade o que é o poder de Deus, nós estaremos apressando a caminhada desta sociedade para o precipício da perdição. Nós precisamos trazer luz, nós precisamos trazer revelação, nós precisamos desmistificar o poder de Deus, nós precisamos esclarecer o que é o poder de Deus.
Deus, nós precisamos ter na nossa boca alguma coisa minimamente suficiente para definir o que é o poder de Deus. A igreja não pode permitir que essa sociedade pense que o poder de Deus é o que não é, que Ele faz o que não faz e que promete o que não promete. Nós precisamos, como igreja, dizer para esta sociedade que o poder de Deus é a ação que mudou a minha vida, o poder de Deus é a ação que mudou a sua vida, o poder de Deus é a ação que restaurou a sua casa. Nós não podemos permitir que os magos e nem os mágicos levem esta nação a pensar que o poder de Deus é aquilo que nunca foi. Mas quando a igreja opera neste poder, milita neste poder e prega neste poder, a sociedade sabe o que é mágica e o que é poder de Deus. Aleluia. Olha para alguém próximo a você esta noite e diga: você tem uma responsabilidade. Esclarecer para alguém o que é mágica e o que é poder. Você tem a responsabilidade no seu trabalho esclarecer para alguém o que é mágica e o que é poder. Pastor, o senhor pode me dizer uma diferença básica entre a mágica e o poder? Posso, e é simples. A mágica trabalha com a arte de iludir, o poder trabalha com a arte de revelar. A mágica trabalha com o poder de iludir, mas o poder trabalha para modificar, para transformar. Sente-se num espetáculo de mágica, você vai rir, você vai se assustar, mas ao final do espetáculo você continuará exatamente sendo a mesma pessoa, porque a mágica entretém, mas não transforma. Eu vou de novo porque eu acho que vocês me deixaram. A mágica entretém, mas não transforma. Esta sociedade gosta de mágica porque nós estamos no século do entretenimento, mas nós vamos oferecer a esta sociedade muito mais do que aquilo que lhes é oferecido nos teatros. Nós não vamos tirar coelhos da cartola, nós vamos tirar almas do inferno. Alguém está aí esta noite? Nós não temos compromisso com o entretenimento. A igreja até pode paralelamente propor, organizar algum tipo de atividade que envolva entretenimento, mas o entretenimento não é o comprometimento fundamental da igreja. Nós não nos reunimos para sermos entretidos. Eu não prego para entreter, esse púlpito não está para entreter, e nem a palavra está aberta para entreter. O entretenimento é uma ação marginal da igreja, mas a ação fundamental da igreja é o poder que transforma. Então, por favor, olhe para alguém que está do seu lado. Olhe para alguém que está do seu lado, por favor. Diga para ele assim: se prepare. Porque a igreja brasileira viverá um avivamento tremendo. E quando isso acontecer, você vai ter que trazer um lenço para a igreja. Porque nós vamos chorar mais e rir bem menos. Eu estou profetizando que nós vivamos cultos onde Deus nos constranja, onde Deus nos aperte, onde Deus nos esprema, porque as gargalhadas não mudam nada, mas quando você chora, você revê sua própria vida. Não, 1000 vezes não. Nosso comprometimento elementar não está no entretenimento. A mágica é isso, entreter. A mágica é isso, simular uma transformação. O coelho, de fato, saiu de dentro de um espaço onde ele não estava? Não. As coisas, de fato, se transformaram naquilo que não eram antes? Não. Mas você foi conduzido pela mágica a pensar que houve uma mudança, mas não houve. O que é a mágica senão levar a plateia a enxergar uma transformação com os olhos, mas que não aconteceu na essência? Ah, você me deixou sozinho, o som está chegando aí?
O que é a mágica senão levar a plateia a pensar que uma transformação aconteceu naquilo que você vê com os olhos, mas essencialmente essa transformação não aconteceu? Então qual é o comprometimento da igreja? É com mágica ou é com poder? É propor transformações que acontecem visualmente, mas não acontecem essencialmente? Ou é pregar com poder para que a transformação seja por dentro e por fora? Ou quantos querem isso para as suas vidas como igreja? Digam amém esta noite. Aleluia! É lindo perceber o quanto Filipe não se sentiu seduzido em nenhum momento a aderir àquele caminho proposto pelo mágico Simão. E esta é uma lição preciosa que eu creio que seja importante de ser aprendida esta noite. Nós não podemos nos sentir nem um pouco seduzidos a reproduzir as mesmas aberrações que estamos vendo. Todos nós como igreja não podemos nos sentir seduzidos a reproduzir as mesmas receitas que aparentemente levam a um sucesso, mas só levam ao engano. Nós ainda vamos observar, ouça o que eu estou dizendo como profeta de Deus, nós ainda vamos observar baixarias maiores do que as que observamos até hoje. Nós ainda vamos observar aberrações teológicas maiores do que aquelas que temos observado. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que mandaram para mim pelo WhatsApp esses dias. Se prepare, vai vir coisa pior. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe, porque esses dias eu estava zapeando no rádio, parei numa estação, tinha um camarada pregando que eu falei, isso não é possível que eu estou ouvindo. Não é possível. Se prepare, esse tipo de mensagem vai aumentar. Não, pastor, o senhor está falando que vai piorar, porque o senhor não sabe que esses dias eu passei num canal de televisão e eu vi um programa que eu fiquei em dúvida se aquilo era uma igreja ou era um centro de macumba. Você viu? Vai piorar. A grande questão é que esses modelos vão dar certo. Que é isso, pastor? Vão, numa certa perspectiva. Eles vão trazer público e vão trazer dinheiro. E eu oro para que a liderança evangélica desse país não compre os modelos fraudulentos em busca dos mesmos resultados. Eu oro para que nós sejamos como Filipe, que entrou em Samaria com a cara, a coragem, a palavra e a fé, e disse, Deus não me chamou para fazer mágica, eu vim aqui fazer outra coisa. Oh, levanta a sua mão, eu não sei você, mas estou sentindo a presença de Jesus no nosso meio. Que os ilusionistas recebam o recado, há uma resistência sobre a terra, há um povo que não vai aderir a essa baixaria teológica, a esse sincretismo religioso. Nós ficamos com a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o problema do mágico? O problema do mágico é que ele passou a vida inteira, repita após mim, acreditando que era alguém grande. E mais o que, pastor? Passou a vida inteira divulgando, diga divulgando, convencendo outras pessoas de que ele era grande. Aí de repente o poder do evangelho chega através de Filipe. E quando o poder do evangelho chega através de Filipe, o poder do evangelho vai agir numa direção. E eu queria que você redobrasse a sua atenção. Qual é a direção que o senhor está dizendo, pastor? Dissuadir. Note, dissuadir é uma tarefa muito mais difícil do que persuadir. Vou explicar por quê. Porque se você quiser persuadir alguém, e se a sua persuasão for sobre algo positivo, não será difícil. Não entendi, pastor? Vai entender. O camarada está dizendo assim, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu sou miserável. Aí chega você e persuade ele dizendo assim, você é grande, você é uma bênção, Deus tem um futuro lindo para você. É mais fácil, porque ele tem uma ideia ruim sobre ele, você vem e persuade ele com uma ideia positiva, é mais fácil. Agora, e se o camarada acha que é grande, mas não é? E se ele acha que tem, mas não tem? E se ele acha que faz, mas não faz? Aí você tem que vir no poder do evangelho, não para persuadir ele de nada, mas para dissuadir ele da ideia que ele pensa que é, mas não é. E é aí que o poder do evangelho se demonstra, porque tem gente enganada.
Tem gente pensando que o grande testemunho é alguém pegar o microfone e dizer assim: eu não era ninguém, eu não me achava ninguém, e o Evangelho me mostrou que eu sou um vencedor. É um bom testemunho, não estou dizendo que não é válido. Eu vou te dizer um testemunho que eu aplaudo com mais força. Alguém pegar o mesmo microfone e dizer assim: eu pensava que era alguém, eu pensava que tinha, eu pensava que meu dinheiro comprava tudo, eu pensava que era um grande personagem e disse para todo mundo que eu era e eles acreditaram. Mas um dia a Bíblia foi aberta diante de mim, a palavra me foi revelada e eu descobri que era um pecador miserável, dependente da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: não será fácil, mas Deus vai usar você no poder do Espírito e munido da palavra para olhar nos olhos de alguém muito arrogante, muito pretensioso, muito presunçoso, e dizer para ele: sabe quem é você? Um pecador dependente da graça de Deus. Meu camarada, ele chega quebrado na igreja, ele chega doente, ele chega com um casamento falido. A mensagem do Evangelho encontra espaço no coração dele com mais facilidade, porque a mensagem do Evangelho vem para dizer para ele uma coisa: Deus pode restaurar, Deus pode abençoar, Deus pode prosperar. Eu não estou dizendo que essa mensagem não seja verdadeira, eu estou dizendo que a nossa grande dificuldade é pegar o cara que entra dentro da igreja com um casamento bom, o cara que entra dentro da igreja com dinheiro no bolso, o cara entra dentro da igreja saudável, olhar para ele e dizer: você não é quem você pensa que é, você é um pecador miserável e dependente da graça de Deus, e o teu dinheiro não vai comprar passaporte para o céu, e se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Dissuadir, fazer com que esta palavra, que segundo ela mesma, esmiuça a penha, esmaga a resistência. Ou eu quero que você pegue a mão de alguém do seu lado aí. Eu não sei se você está empolgado para ouvir, mas eu estou empolgado para pregar. Oh, aleluia. Pega a mão de alguém do seu lado esquerdo, pega a mão de alguém do seu lado direito. Dá uma balançada forte nele e diga: se prepara, Deus vai encher você de autoridade. Diga: você não vai nem se reconhecer. Quando você perceber, você já falou para alguém grande na terra: você é um pecador e precisa de Deus. Essa sociedade precisa perceber que o poder que operou transformação em nós, operou também em nós o poder de resistência. Essa sociedade precisa saber que aquilo que eles têm, aquilo que eles são, aquilo que eles possuem, não fará com que nós percamos a coragem de dizer que eles são pecadores. Eu estou profetizando que alguém vai ter uma surpresa um cadinho desagradável, mas depois ele vai gostar. Alguém vai entrar na sua casa pensando que por conta da ascensão econômica que ele exerce sobre você, ele vai entrar na sua casa para fazer o que ele quiser, para levar o que ele quiser, para tocar a baderna que ele quiser, mas ele vai entrar dentro da sua casa e descobrir que você é um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vai dizer para ele que você mudou de vida e que a melhor coisa que ele pode fazer é mudar também. Mas enquanto ele não muda, tua casa é santa, tua geladeira é santa, teu quarto é santo, tua vida é santa. Há uma expressão na narrativa do evangelista Lucas, escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, que eu não posso deixar de considerar, porque ela revela um caráter, um fator dificultador em relação à missão de Felipe. Qual, pastor? Está escrito assim, nós lemos juntos no verso 11, e atendiam-no. Está falando do povo de Samaria, que atendia o mágico, ouvia o que ele dizia, porque os havia iludido com artes mágicas havia muito tempo. Diga comigo, muito tempo. Fraquíssimo, diga muito tempo. Tem diferença? Muita diferença. Compreenda o que eu quero dizer a você. Algo que vigora há pouco tempo pode ser mais facilmente removido. Algo que vigora há muito tempo é mais dificilmente removido. Ouça-me. Um poder
que vigora há pouco tempo ainda não se estruturou e não se fundamentou tanto, pode ser removido com mais facilidade. Um poder que já se estruturou há muito tempo, já se enraizou há muito tempo, mais dificilmente será removido. Politicamente, por exemplo, uma coisa é você se insurgir contra um poder recentemente levantado, que ainda não conseguiu tempo suficiente para fazer suas bases. Uma outra coisa é se insurgir contra um poder que domina há décadas. Todo tipo de resistência, todo tipo de tentativa de remover algo que já há muito tempo está estabelecido, sempre será mais difícil. Agora eu vou sair do ramo da política e vou para o ramo trivial. Um molho de tomate que cai na sua camisa quando você está comendo espaguete. Sim. Está comendo espaguete? Você está banado igual a mim? Está comendo espaguete com aquele molho maravilhoso? Camisa branca, puf, cai o molho. Faz o seguinte, levanta do seu lugar. Eu sei que o prato de espaguete está ali te dizendo, não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. Mas levanta do seu lugar, corre no banheiro, pega detergente, pega água morna e tira. Vai tirar ou não vai tirar? Tira ou não tira? Não será extremamente fácil. Não é uma coisa que você pega o dedo assim e fala assim, ó, não. Vai exigir algum resultado, alguma ação detergente, mas vai sair, não vai? Agora deixa para tirar amanhã. Não. Amanhã você vai tirar ainda. Um pouquinho mais de trabalho. Mas deixa para tirar semana que vem. Eu estou falando de molho de tomate. Imagina o império das trevas. Eu estou falando para você que tudo aquilo que adere a uma superfície, depois de muito tempo, tudo aquilo que entra em contato com uma superfície, depois de muito tempo se agarra nela, entra em contato com as fibras do tecido, se emaranha, se amarra, e você vai ter que jogar água fervendo, vênis, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que tingir depois se não conseguir tirar. Isso é o que estava acontecendo em Samaria. O que tinha em Samaria não era molho de tomate que tinha acabado de cair. O que tinha em Samaria era molho de tomate de 20 anos. O que tinha em Samaria era uma mancha impregnada nas fibras. O que havia em Samaria era um poder espiritual instituído e enraizado, e que batia no peito para dizer que não saía. Mas um homem, eu vou repetir para ver se você se anima, um homem, não foram 10, não foram 20, não foram 50, não foi essa igreja aqui toda, um homem entrou com o que, pastor? Detergente? Coisa melhor do que isso. Entrou com o que, pastor? Vênice? Coisa melhor do que isso. Entrou debaixo do sangue do Cordeiro e disse, eu vou arrancar essa mancha de vocês. Eu quero que você levante a sua mão, porque a igreja está debaixo do poder do sangue do Cordeiro. As manchas dessa sociedade vão sair, as mazelas dessa sociedade não vão resistir. A pornografia, o poder político, a luxúria, a sexualidade não vão prevalecer. O poder do sangue é maior. Planta um negócio hoje, vai lá amanhã, faz assim, ó, com os 2 dedinhos assim na muda, ó. Não precisa nem usar os dedos todos, usa 2 na muda que você plantou ontem, e faz assim, ó, sai ou não sai? Sai ou não sai? Passa lá daqui a 1 ano, passa daqui a 10 anos, e perceba como o processo das raízes e o fortalecimento da estrutura da planta já não permitem mais uma remoção tão simples. O que eu quero que você entenda é que enquanto a igreja não entender que nós estamos lidando com poderes que imperam há muito tempo, enquanto nós exercermos pouca força, nós vamos perder essa batalha. Só que nós estamos iludidos, como pregador, estamos pensando
que os problemas que estamos enfrentando são novos. Aí você olha e diz assim: agora surgiu uma novidade e nós temos que militar, que ensinar e que tomar cuidado com o negócio da baleia azul. Então você está pensando que é novidade. Novidade? Você acha que matar crianças era novidade? Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas depois e leia que um rei de Israel, devotado a Moloque, matava seus filhos no altar. Então a baleia azul é só um tipo, é só uma forma de um poder que impera há séculos para matar crianças e adolescentes. Então nós não estamos lidando com novidades, nós estamos lidando com o império das trevas que impregnou a sua cultura maligna nessa sociedade. Mas a Lava Jato, você acha que corrupção nesse país tem 3 anos, tem 5 anos, tem 10 anos? O que nós estamos vendo, as raízes datam de séculos, as raízes datam de 500 anos. Nós estamos lidando com poderes estabelecidos, instituídos, organizados, mas há poder no nome e no sangue de Jesus. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, porque maior do que o poder e a filosofia marxista, maior do que Lenin, maior do que o neonazismo, maior do que a feitiçaria, maior do que toda e qualquer arte mágica, maior é aquele que está conosco. Já começa a encerrar. Olhe, Felipe se levanta no poder do Espírito, age de uma maneira tremenda naquela cidade, colhe frutos poderosos, frutos tão poderosos que a Bíblia Sagrada diz-nos que até aquele Simão, até ele se converteu. Hoje, irmão, estou te falando da conversão do bruxo da cidade. Você fica com essa cara? Até o Simão mágico, o bruxo, se converteu. Deixa estar que ele estava meio enrolado ainda. Deixa estar que ele ainda tinha uns laços no coração dele, sabe? E quando Pedro chegou na cidade para fazer uma espécie de supervisão apostólica. Quando Pedro chegou na cidade para fazer uma supervisão apostólica, ver como é que o negócio estava, o trabalho estava crescendo, né? E quando Pedro chega lá e começa a impor as mãos e batizar o povo com o Espírito Santo, coisa que Filipe não havia feito. E aí o homem que tinha se convertido, tinha até se batizado, irmão, entrou no laço, viu aquele negócio lá, o olhinho dele brilhou, ele chegou para Pedro, não sabia de nada porque ele estava mexendo, aleluia. Chegou para Pedro e falou assim: rapaz, é o seguinte, como é que eu compro esse negócio aí, rapaz? Que esse negócio de batizar com o Espírito Santo, isso é melhor do que tirar coelho da cartola. Tudo que eu fiz até hoje, enganei esse povo todo, rapaz, não é nada diante desse negócio aí. Você tasca a mão na cabeça do povo, eles começam a falar umas línguas doidas. Eu quero esse negócio aí, custa quanto? Aí Pedrão olhou para ele, assim: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Você está me ouvindo aí? Teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Pastor, eu acho que essa linguagem que o senhor usou e ficou assim muito... O senhor podia melhorar? Posso. Pedro disse assim: vai tu e teu dinheiro para o inferno. Vá você e o seu dinheiro para o inferno, porque não se compra isso aqui não, rapaz. Pedrão começou a... Só que eu acho interessante porque que a máscara de Simão caiu diante de Pedro. E Pedro teve logo autoridade e visão para perceber que a conversão de Simão não era ainda tão real. Sabe por quê?
Porque Pedro também já tinha sido um Simão. Foi embora, irmão. Poxa vida, porta aberta, o povo sai rápido e nem vê. Note uma coisa, eu preciso com muito carinho dizer uma coisa para alguém aqui. Você pensa que você é esperta, aqui tem gente que é mais esperta que você. Não pense você que você entra na casa de Deus para fazer gracinha não, rapaz. Que aqui tem gente que já foi do Ziriguidum. Tem gente que saca a tua malandragem de longe. Pense você que você vai entrar aqui, só do Somebody Love, para fazer graça com as meninas da igreja não. Que tem gente aqui que já sacou a tua malandragem há muito tempo. Felipe, missão encerrada em Samaria, eu encerro. Dá um pulinho no mistério aí que eu tenho para você. Você fez muito sucesso com a multidão. Mas agora eu quero que você encontre uma pessoa muito importante para mim. E o texto bíblico diz que o Espírito de Deus pegou Felipe, e disse assim, vá ao caminho entre Jerusalém e Gaza que está deserta. Felipe então vai a esse caminho. E o texto sagrado diz-nos, mas eu quero ressaltar, para fazer uma ponte e encerrar, quero que você se lembre que Felipe sai de Samaria sob esta experiência um tanto quanto frustrante para qualquer pregador, para qualquer discipulador. O homem que se converteu e a quem ele batizara não conseguiu demonstrar frutos reais de arrependimento. E eu vejo o quanto o Espírito de Deus queria não só cuidar do homem que Felipe vai encontrar, mas cuidar também de Felipe. Escute uma coisa, quando Deus te manda encontrar alguém, é porque esse alguém é interessante para Deus que você encontre, e nesse encontro Deus vai fazer alguma coisa com você também. O texto sagrado diz que de repente Felipe está lá e vem passando um carro. Eu acho sensacional isso aqui, porque Felipe estava em Samaria, numa metrópole, pregando para multidões. E eu te pergunto, se você estiver no meio de uma multidão, numa metrópole, e um carro passar, você nota ou não nota? Não, é um carro dentre tantos carros, dentre uma multidão, dentre tanta coisa. Um carro passando no meio de uma metrópole, no meio de uma multidão, no meio de uma mensagem, não causa nenhum tipo não há nenhum elemento que me faça olhar. Aí Deus diz assim, Felipe, eu vou levar você para um caminho onde não há ninguém. O carro vai passar. Quando o carro passou, Felipe viu. Eu quero que você entenda que se Deus precisar que você enxergue alguma coisa que na efervescência das multidões você não está percebendo, Ele te coloca no deserto para você enxergar. Quando Deus quer que você olhe uma coisa, você vai olhar. Quando Deus quer que você note alguém, você vai notar. E se Deus precisar cortar a energia de um elevador, só com você e alguém que você ouvir a mensagem do Evangelho, Ele vai fazer. Mas alguém que você precisa ver, será visto de um jeito ou de outro. Eu creio nisso aqui, irmão. Eu creio que Deus ainda pode, Deus ainda faz carro de crente quebrar, para você encontrar alguém que Ele quer que você encontre. Ué, você não acredita nisso não? Depois você vai virar a chave do carro, o carro vai pegar como se tivesse acontecido nada. Eu sou o único doido, tem mais alguém aqui que acredita nisso também? Note, o texto diz que então, quando aquele carro está passando, o Espírito de Deus diz assim, Felipe, aproxima-te do carro. Olha isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Isso aqui vai responder alguma coisa para alguém aqui, que recebeu uma tarefa de Deus e não começou a exercê-la até agora. O que foi, pastor? Deus disse, Felipe, se aproxima do carro. Senhor, mas ele está de carro e eu estou a pé. Se o Senhor pode fazer tudo, por que o Senhor não manda um carro para mim e eu me aproximo dele mais fácil? Vai a pé. Corra. Felipe está correndo. Você consegue enxergar essa cena? O eunuco, o etíope, está dentro do carro e Felipe está correndo. E eu estou olhando como Deus é maravilhoso e como a gente às vezes diminui a nossa própria capacidade. Porque tem gente que ainda está parada dizendo assim, se Deus mandou eu me aproximar de alguém que está num carro, quando Deus mandar um carro eu vou. Mas eu não estou falando de carro, eu estou falando de tudo aquilo que você acha que precisa para cumprir o que Deus te mandou cumprir. Eu estou falando porque tem gente que ainda não começou a cumprir a ordem de Deus, porque você acha que isso depende de.
isso depende do valor X, isso depende da estrutura Y, isso depende do apoio B, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, se eu te mandei ir, e se não veio nada, é porque você pode ir só com o que eu já te dei, a minha unção e a minha palavra. Ou tem alguém me ouvindo aí, pelo amor de Deus? E vem Filipe correndo, e Deus dizendo para ele, quando o carro não aparecer, é porque eu acredito nas suas pernas. Quando eu não te dar um meio de se locomover, é porque eu acredito que você pode se locomover usando a minha unção como meio. Vai! Chacoalha alguém do teu lado e diz assim, vai, Deus já te deu tudo que você precisa. Para de esperar alguma coisa que você acha que precisa, para você cumprir o que Deus te mandou cumprir. Vai! Se aproxima do carro, Filipe. E está Filipe correndo, do lado do carro correndo. E o camarada lendo o texto, lendo a Bíblia em voz alta, como era hábito. Um etíope, eunuco, mordomo mó da rainha de Candace. E tá Filipe correndo, olhando para ele, esbaforido. Entendes tu que lês? Aí ele olhou e disse, deve ter dado de ombros. Como eu poderia entender? Se não há quem me explique. Aí o eunuco olhou para ele e disse assim, repare uma coisa, o eunuco estava dentro do carro, que é um espaço de particularidade, não é uma coisa que qualquer pessoa entra. Você não passa pelo meio da rua, olha uma pessoa qualquer, botar ela dentro do seu carro, você faz isso? Eu estou falando de um espaço mais particular, mais íntimo. O homem está correndo do lado de fora, e de repente quem estava do lado de fora, está do lado de dentro da vida desse homem. Mas por que esse homem que era tão grande, tão importante, um ministro, permite que um andarilho que está correndo do lado dele, de repente adentre o seu espaço de intimidade? Porque a chave para a entrada no carro, a chave para a entrada no espaço de intimidade, está na pergunta singela e preocupada de Filipe: entendes tu o que lês? Ouça para mim, olhe para mim, não existe ninguém inacessível, não existe ninguém que tem um coração tão duro quanto você pensa. Pastor, eu conheço uma pessoa que é inacessível, o meu chefe é inacessível, eu tenho um parente que é inacessível. Experimenta se preocupar com ele, para você ver como ele não te dá a chave. O que Filipe fez, oh meu Deus do céu, foi se preocupar com uma questão que envolvia a mente daquele homem. Você entende o que você lê? Ele disse, não, eu nunca te vi na minha vida, mas você está interessado em me explicar o que eu não entendo, então eu vou te dar acesso. Eu quero que você receba uma palavra. Deus vai te dar uma chave para acessar a vida de alguém grande. Ei, experimente se preocupar com ele, e você vai ver que Deus vai te usar para ele. Mas você não deve desejar entrar no carro do eunuco para especular qual é a marca do carro. Você não deve desejar entrar na vida de ninguém para especular o quanto esse alguém tem. Vou falar uma coisa para você, com dor no coração. Tem muito rico que fechou a porta para profeta, por causa de muito profeta fanfarrão. Tem muito empresário que fazia reunião de oração na sua empresa e não faz mais, depois de ver tanto perturbado falando maluquice. Mas eu estou profetizando que as pessoas grandes dessa sociedade vão voltar a dar acesso aos evangelistas e aos profetas, quando eles perceberem que Deus está levantando um povo que não está interessado em sugar e nem especular, mas está interessado nas demandas e nas inquietações dos homens dessa terra. Ou alguém que sabe esta palavra nesta noite? Entre. O que Deus tinha de tão tremendo com esse homem? Ah, pastor, já sei, é porque ele era rico. Ah, pastor, já sei, é porque ele era importante. Não. Filipe olha para ele e diz assim, eu vou te explicar o que você está lendo aí no profeta Isaías e não entende. É sobre Jesus que você está lendo. E daqui a pouco o homem olhou e disse assim, estou vendo uma poça d'água ali. O que o senhor acha do seu ser batizado? Eu disse, rapaz, tu está crente mesmo, hein? Desceram ambos do carro. O eunuco foi batizado. A presença de Deus pegou o lugar e Filipe foi embora. Eu quero dizer para alguém essa noite aqui, você é mais importante do que você pensa. E Deus tem um plano tão lindo na sua vida, que Ele articulou e mobilizou toda esta reunião para que você ouça que Ele tem algo a fazer na sua vida.
O encontro acontece no caminho entre Jerusalém e Gaza. O eunuco está vindo de Jerusalém a caminho de Gaza. E daí, pastor, note, ele está lendo a Bíblia dos crentes, está lendo a Torá dos judeus. Logo, junte o quebra-cabeça. Se ele está vindo de Jerusalém, capital da religião judaica, se ele está lendo o livro dos judeus, ele era um prosélito, judeu convertido, era um estrangeiro, mas aderiu à lei dos hebreus como sua lei, e ao Deus dos hebreus como seu Deus. Só que ele tinha uma limitação. Eu amo ver como Deus é especialista em tratar as limitações do homem. Porque ele tinha uma limitação, pastor, porque é a Bíblia quem diz, não sou eu, é a Bíblia, que ele era eunuco. E o regimento do templo impedia os eunucos de adentrarem ao espaço das ofertas. Trocando para miúdos, o eunuco não podia entrar no templo, não podia participar do culto. E daí, pastor? E daí que para um indivíduo alcançar o proselitismo pleno, uma das coisas que ele precisava fazer, circuncidar-se. Outra coisa que ele precisava fazer, adotar a Torá. Outra coisa que ele precisava fazer, entrar no templo nas celebrações festivas. Mas ele não podia. Pastor, mas o senhor disse que ele está vindo de Jerusalém. Eu disse para você, porque esse camarada ele era tão crente, que ele ia em Jerusalém para a festa, mesmo para ficar do lado de fora. Ele gostava tanto daquilo, que ele sabia que o regimento do templo impedia de entrar, porque ele era eunuco. Mas ele viajou de Gaza até Jerusalém, para parar o carro no estacionamento da igreja e ficar do lado de fora. E eu estou vendo o cocheiro olhar para ele e dizer: seu ministro, o senhor não vai entrar? O senhor quer que eu dê uma carteirada no porteiro e diga que o senhor é ministro de uma nação poderosa do mundo antigo? E o eunuco disse: rapaz, eu não posso entrar. O senhor não vai, então o senhor vai entrar amanhã? Eu também não posso entrar amanhã. E depois da manhã? Também não. Então o senhor está me dizendo que o senhor veio de lá até aqui para ficar na porta? Foi. Eu vou ficar daqui ouvindo o barulho e vendo a fumaça do sacrifício subir. Eu vejo dar, irmão. Você está pensando que Deus é indiferente àquilo que acontece na terra? Você acha que Deus não está olhando o teu esforço para servi-lo? Você acha que Deus não está olhando quanto alguém está enfrentando tantas dificuldades para ser fiel aqui? Você acha que Deus não está enxergando quanto você está tomando pancada por amor à obra dele? Eu vim te dizer que ele está enxergando tudo. O Deus do céu está olhando um homem importante na terra, parado na porta da igreja, porque a religião não deixa ele entrar. O homem entra no carro de novo, o cocheiro olha para ele e diz: senhor, vai embora. Ele diz: eu vou. O cocheiro deve ter dito: bate na porta do cara que manda nisso aí, rapaz. Se Pilato disser que o senhor entra, o senhor vai entrar. Manda o imperador escrever uma carta para ele. Ele deve ter dito pro cocheiro: tu não entende desse negócio não, rapaz. Isso aqui não é diplomacia, isso aqui é religião. Eles não deixam eu entrar, eu não vou entrar. Toca o carro que nós vamos embora. Entra ele dentro do carro, satisfeito porque viu a fumaça do sacrifício subir e ouviu a música da celebração. Mas Deus olhou de lá de cima e disse: hoje eu escalo um evangelista para pregar só para você. A religião dos judeus te impediu de ver a glória do templo? Eu levo a glória no caminho deserto. A religião dos judeus te impediu de ver a glória do templo? Eles da glória do templo ainda nem sabem o que é batismo, até porque eles nem têm glória mais. Eu vou mandar um evangelista para fazer um batismo particular para você no meio do caminho, para você descobrir que eles pensam que te roubaram a glória, mas eu vou te revelar o que é glória a partir de agora. Eu quero que você levante a sua mão e ouça a palavra que eu vim de Deus pregar. Eu vim pregar para você. Deus me trouxe aqui para te dizer: a glória que te roubaram, o direito que te roubaram, tudo que você viveu até hoje não pode se comparar àquilo que ele vai te revelar no caminho de volta para casa. Esteja de pé do seu lugar esta noite.
Em quais lugares você já tentou entrar e não conseguiu? Em quais festas você já tentou participar e não te deram a pulseira? Em quais lugares você já quis entrar e não permitiram que você entrasse? Eu vim de Deus te dar uma palavra. Sabe a pompa e as circunstâncias dos lugares que te foram negados o acesso? Não podem se comparar à grandeza do que te será revelado no caminho de volta para casa. Aqui não é sinagoga. Aqui não é o templo de Jerusalém. Aqui é a casa de oração para todos os povos. Aqui não é covil de ladrões. Aqui não há vendedores do templo. Aqui se reúnem os que adoram em espírito e em verdade. Esta não é uma reunião que execra os que têm menos. Esta não é uma reunião que limita ou que delimita os espaços de acordo com condição social ou com questões étnicas ou raciais. Esta é a casa de oração para todos os povos. E tudo que a vida não te revelou, o dinheiro que você sempre quis ter e não conseguiu, a projeção e a ascensão econômica que você sonhou e até hoje não obteve, eu vim te dizer, isso tudo não é nada diante daquilo que Deus pode te revelar.